Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso livro Linguagem Clássica 6. Você já está na lição 5. Espero que esteja fazendo devagar. Lembra que eu falei? Essa é a fase já da avançada da análise sintática no português, da língua portuguesa. Então não tem por que ter pressa, tá bom? Faça devagar. Essa lição fala de verbos de ligação sensoriais. Nós já aprendemos verbos de ligação, vocês lembram? Funciona como uma cola, une o sujeito ao predicativo, né? O predicativo renomeia ou nomeia o sujeito, né? E hoje a gente vai ver que raio é isso de verbos de ligação sensorial. Então vamos ler aqui, diz assim: temos uma variedade de colas no mercado. Cola para madeira, cola para tecido, cola universal, que serve para diversos fins. Nós já estudamos sobre os verbos de ligação em livros anteriores e nós já sabemos que o verbo de ligação funciona como uma cola, unindo o sujeito ao predicativo. Agora veremos um outro tipo de verbo, o verbo de ligação sensorial, que também funciona como uma cola, unindo o sujeito ao predicativo. Então, é um outro tipo de cola, tá? Bem parecida com a cola do verbo de ligação, mas ele é chamado de verbo de ligação sensorial. Tem a mesma função, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Na gramática da língua portuguesa, a ideia de verbos de ligação sensoriais é abordada por alguns estudiosos, ainda que nem sempre com essa mesma nomenclatura. Um gramático que trata dessa questão com clareza é o Evanildo Bechara. Veja que lá nas outras lições eu citei o Bechara, não foi? Então, aqui eu vou falar do Bechara, tá? Não, eu falei do Segala. Aqui eu vou falar do Bechara. Em sua obra moderna Gramática Portuguesa, Bechara classifica os verbos de ligação como aqueles que não exprimem ação, mas sim um estado ou qualidade do sujeito. Um jeito mais fácil de falar é: eu estou nomeando, renomeando o meu sujeito, tá? Entre esses, ele inclui os verbos parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar-se, entre outros. Verbos como parecer, sentir, cheirar, no sentido de parecer. Isso me soa estranho, isso me cheira a coisa errada, essas coisas, sabe? Então, eles funcionam como verbos de ligação sensorial, tá? São considerados por muitos gramáticos como verbos sensoriais de ligação, por estarem associados à percepção dos sentidos, dos 5 sentidos, visão, olfato, audição, e por se ligarem ao predicativo do sujeito, desempenhando um papel semelhante ao do verbo ser. Ele funciona como um verbo de ligação do verbo ser, mas ele está ligado, é um verbo ligado aos sentidos, tá? Então, ficar, parecer, permanecer, continuar, sentir, cheirar, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. A voz dela parecia um canto triste de sabiá ao entardecer. É uma frase, uma sentença inspirada em Guimarães Rosa. O verbo parecia liga o sujeito voz ao predicativo canto. Tudo bem? O velho permaneceu calado diante da dor. Machado de Assis. Esse permaneceu funciona como verbo de ligação sensorial ao indicar a condição do sujeito. Ele permaneceu como? Calado. Eu tenho um predicativo aqui, calado, tá? O campo continuava verde sob o sol de janeiro. José Lins do Rego. Continuava é verbo de ligação que liga o sujeito campo ao predicativo verde. Tudo bem, gente. Até aqui, tranquilo, né? Algo interessante sobre os verbos de ligação é que eles podem agir como verbos de ação, dependendo do que temos após eles na sentença. Então, o verbo permanecer funcionando como verbo de ligação sensorial. Eu permaneci confiante. Eu tenho um predicativo depois dele, né? Verbo. Então, eu tenho um verbo de ligação sensorial. Verbo permanecer funcionando como verbo de ação com complemento. Ele permaneceu na Europa. Perceba, eu não tenho um predicativo depois dele. Eu tenho o quê? Uma frase preposicional. Então, aqui ele não é um verbo de ligação sensorial. Ele aqui é um predicado verbal.
É um verbo de ação. Permaneceu aonde? Na Europa, tá? O verbo permanecer funcionando como verbo de ação sem complemento. A verdade permanece. Eu não tenho um predicativo. Eu não tenho uma frase preposicional. É só um verbo, a verdade permanece. É um verbo que não precisou aqui de complemento, tá? Deu para entender? Tem que prestar atenção. Veja, nós caminhamos até aqui, até o linguagem clássica 6. Você percebe como fez sentido a gente vir lá do 2 até aqui? Batendo, vamos olhar os elementos principais. Eu sempre estou aqui perguntando o que pode vir nessa posição, o que não pode. Então, aqui vocês vão ter que ter esse olhar crítico e observar. Eu não estou ensinando vocês a seguir regrinha. Eu estou ensinando vocês a pensar, a olhar para uma sentença, fazer as perguntas. Ensino socrático. Gente, mais clássico que isso, impossível. Quais são as perguntas? Poxa, eu permaneci confiante. Eu tenho um sujeito e tenho um predicativo. Ah, é um verbo de ligação sensorial, certamente. Ele permaneceu na Europa. Veja, eu tenho uma frase preposicional aqui e permaneceu. Que pergunta que me responde? Como, quando, onde? Onde? Na Europa. Então não tem como ser um verbo de ligação sensorial. Por quê? Porque eu tenho uma frase preposicional. A verdade permanece. Meu Deus, mas eu não tenho um predicativo. Então também tenho um predicado verbal. Perceba? Tá? É essa a diferença. É essa a diferença. Eu não estou ensinando regrinha. Vocês não são robôs. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus os fez doutos para a glória dele. Tá bom? Uma forma simples de identificar se um verbo é um verbo de ligação sensorial seria colocar o sinal de igual na sentença. Se fizer sentido, é um verbo de ligação sensorial. Então, eu igual a confiante. Eu sou confiante, eu estou confiante. É um verbo de ligação. Eu permaneci confiante. No caso aqui do exemplo, né? Se eu colocar um sinal de igual, faz sentido? Faz. Agora, eu igual na Europa. Não é de ligação sensorial. A verdade, igual. Também não é. Tá bom? É isso. É legal essa lição, né? Eu acho. Bom, eu amo todas. Mas vamos lá. Pontuação, tá? 2 pontos. Quando que é usado? Ele é usado antes de uma citação. Bem diz o ditado. 2 pontos. Vento ou ventura, pouco dura. Também antes da fala de personagens de histórias de ficção. Ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. 2 pontos. Podemos avisar sua tia, não? Isso aqui é um textinho de Graciliano Ramos, tá? Em enumerações. 2 coisas lhe davam superioridade. 2 pontos. O saber e o prestígio. E para indicar o esclarecimento. Guardo o mundo na mão. 2 pontos. Não sei se sou feliz. Uma sentença de Cabral de Nascimento. Tudo bem, gente. Isso aqui é só... Eu tenho procurado colocar algumas coisas sobre pontuação, tá? Então, vamos fazer a análise? Vamos lá. O campo continuava verde sob o sol de janeiro. Leia a sentença em voz alta. O campo continuava verde sob o sol de janeiro. B. A ordem da análise é frases, cláusulas, elementos principais e modificadores. C. Há alguma frase preposicional? Resposta: sim, senhor. D. Sob o sol, coloque entre parênteses na frase preposicional. E. Sob é uma preposição, escreva a letra P minúscula abaixo da preposição. Sol é o objeto da preposição, escreva as letras minúsculas OP abaixo do objeto da preposição. O é um adjetivo, artigo. Desde que o nos diz que sol, ele é um adjetivo. Faça uma seta que liga a palavra que ele modifica. Escreva DJ em letra minúscula dentro da seta. F. D é uma preposição. Escreva a letra P minúscula abaixo da preposição. Janeiro é objeto da preposição. Escreva as letras minúsculas OP abaixo do objeto da preposição. Ufa, terminamos as frases, tá? Nós fizemos a análise das frases e agora o que a gente vai analisar? Elementos principais e depois modificadores, tá bom?
A. Leia a sentença em voz alta. O campo continuava verde sob o sol de janeiro. B. Esta é uma sentença declarativa porque declara algo. C. Esta sentença é sobre campo. Grife o sujeito. Portanto, o campo é o sujeito, porque é sobre campo que é dito algo. Coloque a letra maiúscula S sobre o sujeito. D. Esta sentença nos diz que campo continuava verde. Portanto, verde é o predicativo, porque nos diz algo sobre campo. Desde que verde nos diz algo sobre campo, coloque a letra maiúscula PA, as letras maiúsculas PA em cima do adjetivo. E. Continuava é verbo de ligação sensorial, porque une o sujeito ao predicativo. Desde que continuava une o sujeito ao predicativo, escreva em letra minúscula, VL, acima do verbo de ligação sensorial. F. Sob o sol, nos diz onde o campo continuava verde. Liga a seta da preposição até a palavra que ela modifica. Portanto, sol é um elemento adverbial, porque modifica o verbo. É uma frase preposicional adverbial. Escreva ADV dentro da seta, escreva prep abaixo de ADV. G. De janeiro nos diz qual sol. Portanto, liga a seta da preposição até a palavra que ela modifica. Portanto, de janeiro é um elemento adjetivo, porque modifica o objeto da preposição. É uma frase preposicional adjetiva. Escreva DJ dentro da seta, escreva prep abaixo de ADJ. Finalizamos a análise. Tá? E aí nós temos o diagrama. Linha na horizontal, linha na vertical que corta, separando o sujeito do verbo de ligação sensorial. Continuava. Temos o predicativo aqui na diagonal verde, né? Temos a frase preposicional adverbial modificando o verbo continuava sob o sol e de janeiro modificando o sol, que é o objeto da preposição. Tudo bem? É isso. Faça os exercícios, vocês vão perceber que tem algumas particularidades, tá? É importante vocês prestarem bastante atenção, tá bom? Mas vai dar tudo certo, porque isso aqui tá elevando o nível de vocês para outro patamar, tá bom? No final, nós temos lá um texto que fala do ensino do latim, que eu considero extremamente importante, do Castilho também, que é um autor português. Veja os vocábulos, faça a paráfrase por parágrafo, tá bom? E reflita sobre o texto, né? Se você não estuda latim ainda, eu recomendo que estude, tá bom? Tem um jeitão aí para estudar. Eu tenho coisas aqui na minha mente para escrever material para latim, infelizmente. Tem que terminar de português primeiro, tá bom? Importante usar português. Muita coisa que a gente fala aqui é do latim, né? Porque o português é filha do latim, né? Tá bom, gente? Então, façam com calma a lição, não precisa ter pressa, tá? Tem particularidades aí, prestem bastante atenção e bons estudos, tá certo? E até a próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.